ele é cultivado nas Américas desde o período pré-colombiano. Depois, com as grandes navegações e todo esse trânsito nas Américas, né, dos europeus nas Américas, as sementes foram levadas para vários outros países. Mas é aqui na América do Sul, América Central e América do Norte que o milho teve sua origem. E no Peru, por exemplo, nós encontramos várias qualidades de milho, né? A população, praticamente, o milho e as batatas são a fonte de subsistência desses povos. Porque o milho tem muitas proteínas, vitaminas, cálcio, ferro, fósforo, e ele é resistente também, e ele pode ser consumido em várias épocas do ano, né? O seu plantio é cíclico, então ele pode dar conta de suprir as necessidades humanas praticamente durante todo o ano. Bom, dispensável lembrar a importância do milho na nossa cultura, né? Quando eu digo na nossa cultura, é de forma geral, não só na mesa. Mas é sempre bom lembrar que o milho, né, é nosso, das Américas, e que no momento do descobrimento, o milho ajudou a matar a fome da Europa, né? É bom a gente saber disso, né? São muitas as lendas que dão conta da origem do milho, né? Entre os Tupi ou Guarani tem lendas, os Pareci também tem a lenda de um líder que estava já velho para morrer e a comunidade passando fome com muita dificuldade, então ele recomenda que quando ele morresse, que o enterrasse num determinado lugar e que da sua cova nasceria uma planta e que eles recolhessem os grãos, as sementes desta planta e que por 3 vezes seguida eles replantassem, semeassem. E depois disso, depois dessas 3 vezes, a comunidade nunca mais passaria fome. Então da cova, do corpo deste homem nasceu o milho, né? Muito parecida com a lenda dos Tupi ou Guarani, né? Que no mesmo momento de fome, de necessidade, é recomendado que 2 guerreiros da tribo, da comunidade, travem uma luta e que um dos 2 morreria e que no local onde ele caísse morto, que ele fosse enterrado e novamente volta, né? Do seu corpo brotaria algo que mataria a fome da comunidade. E foi assim que o que morreu foi o avati, que é um nome que se dá ao milho, né? A nossa farinha de milho tem o nome de abaticuí, avati, a farinha de milho, né? Oriundo deste herói indígena de cujo corpo teria nascido o primeiro pé de milho. Nunca mais se passou necessidade. Nas entradas, no momento do descobrimento, logo em seguida, né, nas entradas, a partir de São Paulo, tanto bandeirantes como depois monçoeiros, eles foram plantando roças de milho, porque a roça de milho era mais rápida, né, do que a mandioca, né? Se a mandioca poderia ficar mais tempo na terra, mas eles precisavam do milho. Então foram plantando roças de milho e às vezes esperavam aquela colheita para seguir campo, né? Seguir em frente. Daí que o milho é tão importante para a cultura do altiplano, quer dizer, para aquela área que nós dizemos que era da cultura caipira. O milho, com os seus subprodutos, a farinha de milho, etc., ajudam-nos a identificar a cultura caipira. Tem alguma época para o milho ou o ano inteiro é possível Não, plantar? só dá, se for uma região que a chuva seja normal, a partir do minguante de julho agora já pode plantar. Julho, agosto, setembro, outubro não é bom porque ele cresce muito o pé.
E se for região que a chuva tardia um pouco, pode plantar dezembro e janeiro. O último mês é janeiro. Porque janeiro ele já pega... Janeiro ele leva 4 meses para dar. De janeiro, fevereiro, março, abril já começa o frio. Daí ele já não... Ele começa a sair tudo mofado. Ele não dá uma palha boa. A palha de plantio para nós já para janeiro, ela dá melhor. Até essa que nós tivemos agora, que é a safrinha, que nem eu falo, é a última planta, né? Ela ainda consegue dar, mas a de janeiro é bem melhor. É melhor, né, o plantio do que essa safrinha, por isso que já planta safra pequena, né? Não é já uma safra muito boa. Quando ele começa a pegar muito tempo frio, ele não grana direito, ele fica mofado. Por isso, o último prazo de plantar esse milho é em janeiro. Porque ele leva 4 meses para dar, de 4 a 5. Para ele ficar um milho bom de 4 a 5 meses. O plantio tem que ser em setembro, de preferência na minguante de setembro. Mas aí no caso, se você não der para plantar na minguante, você pode plantar sábado ou domingo, que é neutro. Aí tudo bem. Aí ele aguenta mais, não caruncha. Essa é a época certa para o plantio. Quanto ao emprego do milho, né, e dos seus descartes, o milho sem muito processamento ou com bastante processamento pode servir para melhorar a ração animal dos bovinos, até os porcos, né? E das suas palhas também, né? dos pés de milho, tudo pode ser aproveitado, né? Agora, o que nós observando muito próximo de nós, né, é o aproveitamento das palhas de milho, sabendo que aqui em São Paulo nós temos ainda um plantel de milho, né, de várias colorações, né, tanto o grão, mas a palha também. Então, fica muito mais fácil produzir artesanato com colorações variadas, com matizes, né, sem precisar usar da tintura, de anilina nenhuma, né? Isso nós observamos ainda hoje. E há pessoas do nosso interior de São Paulo que dominam esta técnica de não deixar as sementes se entrecruzarem, né, para manter as colorações. Então, sabem pela prática que para isso não acontecer é preciso plantar as espécies ou as diversidades, os diversos tipos de milhos, bem longe uns dos outros, né, que assim eles vão continuar mantendo aquela coloração, tanto do milho quanto das palhas. E é incrível que alguns plantam não cultivam a diversidade, não tanto pelas espigas ou pelos grãos, mas pela palha, para dedicar isso à produção da sua arte ou do seu artesanato, como a gente pode ver em muitas das peças que aparecem durante o Revelando, etc. O trabalho que eu apresento aqui no Revelando, já desde o começo, é o trabalho nas imagens, né? Só que a diferenciado das imagens minhas que são tudo confeccionadas na palha, né? E na palha do milho, que a gente as cultiva, tira, né? E é o trabalho que a gente faz, as imagens, todos os tipos de imagem, né? Como é que você consegue essa palha, se você cultiva? Eu cultivo um pouco da palha, como tem outros agricultores também que plantam muito, que nós temos até essa época a safrinha, né? E quando é a safrinha são um pouco plantio mais curto, mais pouco. Aí o que acontece? É quebrado no tempo ainda, é quebrado o milho, não é tirado, triturado, né? Nos casos. Aí o que acontece? Eu tiro a palha já seca, né? E o padrão de trabalho dela é fervida antes de eu trabalhar. Eu tiro ela, fervo, para daí começar o processo do trabalho.
Bom, eu comecei a fazer esse trabalho com a palha branca. Daí depois, como eu não tinha palha branca o suficiente, porque as encomendas foram aumentando bastante, daí eu fui no bairro lá no vizinho, que ele me ofereceu as palhas. Daí quando eu cheguei lá, eu encontrei esse milho aqui, que é raridade lá aqui no estado de São Paulo. Ele é o milho caboclo, que o milho foi trazido pelos escravos, há muitos anos atrás. Quando eu quero que esse milho continue com essa coloração, eu planto ele separadamente ou com a diferença de 15 dias. Eu planto ele com a distância de 1 quilômetro, para não ter a polinização das abelhas, ou com a diferença de 15 dias, porque daí quando um floresce, até o outro florescer, o pólen do primeiro já secou, daí não fecunda o segundo. Daí eu consigo a coloração assim. Agora, quando eu quero que ele já faz o cruzamento, daí no caso aqui cruzou com o branco. Daí eu planto todos os grãos na mesma roça. Eu não tenho a preocupação de estar plantando separadamente as cores, assim, as primeiras, né? As primárias, cores primárias, que são essas 3 cores aqui. E a partir daí eu deixo por conta, a natureza vai fazendo o cruzamento das palhas. Então eu tenho muita coloração lá e muita coisa feita na própria lavoura lá que eu planto. As variedades mais conhecidas são esse do sabugo amarelo, né? Mas existe também o milho branco, o milho preto, né? Com os grãos pretos, e os milhos mais avermelhados. No Brasil, o mais consumido é o milho de cor amarela mesmo, que é feita a farinha, né, desses milhos, e o milho branco também, a farinha do milho branca. Na região Atibaia, Itatiba, a região entre serras, teve uma colonização muito grande italiana. E os italianos, na época, plantavam esse milho branco por conta da resistência dele. Então, até a polenta feita pelos italianos era com a farinha de milho branco. Com o milho vem uma série de subprodutos, né? A própria farinha de milho, a baticuí, a partir do milho fermentado e com várias gramaturas, né, mais fina, mais grossa, né? E às vezes mais grosseira também, né? Mas que com ela pode se fazer de tudo, dos virados aos bolos, tudo. Paçoca com a farinha de milho, né? Em vez da farinha de mandioca. Tudo se pode fazer com a farinha de milho. Nós temos a nossa quirera, a rigor. A quirera seria a sobra do produto, da produção da farinha de milho, que seria o resto do milho fermentado, né? Então, nós não teríamos muita produção de quirera. Mas ela deu nome à nossa canjiquinha, né? Que pode ser em várias gramaturas, né? E com a canjiquinha seca se fazem vários pratos da nossa culinária caipira, né? Os negros nos ensinaram a fazer o fubá. Até então, antes da chegada dos negros, não tínhamos o fubá. Então, o fubá veio completar essa gama enorme de subprodutos do milho, né, que vão da canjiquinha à própria canjica, né, e possibilitando uma ampliação muito grande dos nossos pratos, né, dos angus, as polentas, as broas,
os bolos de fubá, nossa, uma coisa maravilhosa. Muito na nossa região, virado de batata, virado de feijão, virado de frango. Então a farinha tem uma grande utilidade em várias coisas. Em todos os pratos da nossa família lá tem um pouquinho de farinha de milho. Virado é assim, o pessoal ia muito na roça, tudo da agricultura, então cozinhava o feijão, deixava temperadinho, ia com a criançada na roça. Aí quando voltava à tarde fazia o virado, pegava o virado, temperava bem com cebola e mexia com a farinha de milho. Aí ficava aquele virado para dar para a criançada lá. E além do virado, nós temos a paçoca também, que é bastante usado ainda, a paçoca de carne, com farinha de milho também. Minha mãe vinha muito para Aparecida, de carro, caminhão. Então sempre eles fazem uma merenda, alguma coisa para comer na estrada, né? Daí ela fazia esse virado, conhecido por eles como torça pescoço, regala os olhos, é o que ela falava isso daí, para comer no caminho. Sim, o que ela falava, porque se o pessoal não trazia muita água, né, para tomar no caminho, porque daí come aquele virado seco. Então eles faziam-se um negócio no pescoço e abrir o olho, então falou assim, nossa, o negócio está muito seco, então o que ela falava pra gente, a gente entendia isso, porque eu achava que o que ela falava, mãe, mas por que trouxe o pescoço regala os olhos? Ela falou, porque não tinha água para beber, a gente torcia, engolia, dava alguma coisa assim, porque a farinha na garganta, ela fica, a gente tem que tomar alguma coisa, né? E eles no sítio não traziam água para beber. Então... Trabalhamos com paçoca de amendoim. O processo é o seguinte, nós compramos o amendoim, torramos e colocamos no pilão e fazemos amendoim, farinha de milho, torrada, amarela e açúcar. E vai uma pitadinha de sal, para dar aquele tchan na paçoca, né? Eu sempre ouvi dizer que um doce que não tem sal não é perfeito, né? Então, esse é o nosso trabalho. Não é toda paçoca que tem que ter farinha de milho. Tem pessoas que fazem com farinha de mandioca. Nós só fazemos com farinha de milho. Nós atendemos 1000 pessoas, uma pergunta se eu não tenho de farinha de mandioca. Então, prevalece a de milho, né? Ela dá uma paçoca mais solta, né? Mais crocante. Já outra, por exemplo, a de mandioca, ela dá uma paçoca mais pastosa. E a preferência do povo é aquela mais soltinha, mais crocante. Então, é a preferência do povo, por isso eu não digo que não é minha preferência, né? Nós tentamos colocar a de mandioca, foi pouca procurada. Então nós estamos insistindo com a de milho, que é a melhor. É a farinha de milho amarela torrada, sempre. Nós falamos da utilização do milho seco, né? Com a baticuí, as quireras, as canjicas, né? Mas tem também a utilização do milho ainda verde. É muito curioso que na capital de São Paulo nós temos milho verde o ano inteiro, porque no entorno são feitas plantações em sistema de rotação, né? Rotativas, né? Plantios rotativos, né? De tal forma que a gente tem o tempo inteiro, nas nossas ruas e nas casas, né? Nas feiras temos as espigas de milho verde e vamos ter o nosso curau, a nossa pamonha, as nossas pamonhas, né? Tem pamonheiros que vivem de pamonha o ano inteiro, né? Sem contar que, claro, pamonha nas festas, nós temos em muitos lugares, muitas cidades do Vale, até cidades grandes como São José dos Campos, nós temos grupos de pamonheiros, pessoas que são convidadas, são contratadas pelas famílias para produzirem pamonha e até curaus durante por ocasião de festas de aniversário, qualquer festa, qualquer celebração, né? Essas pessoas são levadas para produzir grandes quantidades de pamonha para os convidados. Sem contar que da região de Piracicaba a gente se encontra toda hora com carros aqui nas ruas, pamonha, 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 pamonha de Piracicaba e vendendo essas pamonhas, né? Quanto ao milho seco, né? Os seus subprodutos,
tanto o fubá quanto a própria baticuí, né, também vão aparecer seguidamente nos bolos e nas broas, né, broinhas, né, broinhas pequenas. A gente vai, todo supermercado tem broinha pequena, tem as cavacas, né, que o ano inteiro a gente pode consumir, tem acesso a elas, né. Sem contar os nossos cuscuzes, o cuscuz caipira, que é feito com a farinha de milho, com a baticuí. Isso aparece o ano inteiro. Aqui também nos restaurantes a gente encontra os cuscuzes caipiras, cuscuzes paulistas, né? E os nossos bolinhos caipiras e os nossos capotados ou encapotados, também feitos com a farinha de milho, que ou aparecem de forma rotineira, né? Ou em momentos especiais, nas festas. Os bolinhos caipiras, né, aqui do Vale do Paraíba são carro-chefe nas festas de São João e algumas outras festas religiosas de todo o Vale do Paraíba, né? Então a presença do milho no dia a dia dos paulistas e dos paulistanos. Então a gente faz diariamente, é uma tradição em todas as festas religiosas lá do nosso município, nas festas de igreja é feito esse bolinho, ele é bem famoso lá na nossa região. Quais são essas festas? Festa do padroeiro Bom Jesus, festa das comunidades dos padroeiros, todas as festas que tem, todos os eventos lá é feito o bolinho. Esse bolo, ele é assim, tradicional em alguma festividade? Quais são os momentos que que é obrigatório ter esse bolo? Nas festas juninas. Porque geralmente nas festas juninas envolve tudo que é de milho, né? Que é tudo típico, caipira, tudo. Então nas festas juninas lá na minha cidade e nas outras também que somos convidados a participar, a gente é obrigado a levar bastante dele, porque o pessoal consome bastante. Tem a festa do Divino, que é em maio, e o aniversário da cidade, que é dia 19 de março, que é o dia do padroeiro de lá São José. E também tem uma festa muito conhecida lá, que é a Romaria Nossa Senhora da Ajuda, num bairro exatamente onde tem o Monjolo, que é a Capela do Alto. É bolinho de frango, quirera com costelinha, virado de frango, é tudo assim com farinha de milho. Lá se planta o milho, né? Do milho amarelo. Hoje não, já tudo industrializado, mas antigamente era socado no pilão, aí deixava ele um bom tempo de molho, aí passava ele na chapa para fazer a farinha. Então já vem de muito tempo a farinha amarela e não a branca. Lá na nossa região é a farinha que já é plantada lá na agricultura. O processo para elaboração da farinha de milho, ele passa pelo plantio, a colheita, depois esse milho vai para o monjolo, em muitos lugares um monjolo de pedra, movido a água, né? A água movimenta a roda, que bate o pilão, que soca este milho, né? Esse milho vira uma farinha. Essa farinha depois é deixada úmida para dar uma fermentada e depois ela é torrada para ficar na consistência dessa farinha. Então, quando você pega um pouco dessa farinha de milho, dependendo de quem faz o processo, então às vezes os flocos são maiores ou menores. Isso vai depender desse processo de torrar, de manipular a farinha.
E tanto a branca quanto a amarela, o processo é o mesmo. A farinha é monjolo d'água que a gente fala. Você soca ele, tira a casquinha, tipo de canjica, deixa de molho por 10 dias no rio, água corrente. Aí depois de 10 dias você lava, soca ele até ele virar fubá no monjolo. Aí depois que ele vira o fubá você faz a farinha.